Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça maravilhosa de Jesus, o seu amor, repouse sobre nós de forma especial. Que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, por estarmos aqui juntos, por estarmos sendo ministrados pela Trindade Santa. Abra o seu coração. Eu gosto de dizer sempre um versículo que se encontra no livro de Hebreus: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o seu coração ou o vosso coração. Depende da abertura do nosso coração para um processo de transformação, de ação do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. Eu quero convidá-lo a abrir comigo na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos apenas hoje ficar em um único versículo, versículo 14. Assentados assim como nós estamos, vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados e auxiliem os fracos. Sejam pacientes com todos. Este é a conclusão, o final desse versículo. Deixa claro para nós que o apóstolo Paulo dá algumas recomendações no sentido de abençoar uma congregação, uma igreja, que para surpresa nossa é a igreja modelo. Quando você vai estudando as cartas que Paulo escreveu às igrejas, você vai descobrir que a igreja problema chamava-se Igreja de Corinto. Quando você lê primeira carta, segunda carta, Paulo gasta praticamente todo o tempo para resolver os problemas internos daquela igreja. Porém, quando Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que eles são modelo. Ele usa essa expressão. Uma igreja modelo, com atitudes de fato referenciais. Paulo chega a dizer que a fé deles chegou a ser conhecida em toda a Acaia, dada a representatividade de ação e de crença no Deus da vida deles. A igreja de Tessalônica ela é fundada na segunda viagem missionária. Alguns estudiosos dizem que no ano 49 da era cristã, Paulo, quando tem aquela visão de um macedônio clamando: passa a Macedônia, ajuda-nos. Ele, guiado pelo Espírito Santo de Deus, junto com seus auxiliares, se dirige à Macedônia, chegando na cidade de Filipe. E a cidade de Filipe tem esse nome por causa do pai de Alexandre o Grande, que era Filipe. E ele entra na Europa ali. É a primeira vez que o evangelho é pregado na Europa, na cidade de Filipe. Ele então se desloca 150 quilômetros até chegar em Tessalônica. Tessalônica é o nome de uma princesa, irmã de um rei do 3º século antes de Cristo. Ainda existe a cidade de Tessalônica, as ruínas continuam com o mesmo nome, referência a essa princesa do tempo antigo. E Paulo chega naquela cidade, e se você tiver curiosidade de estudar um pouco mais sobre essa igreja, o capítulo 17, de 1 a 8, você vai ter o relato de como foi que Paulo iniciou aquele trabalho. Uma igreja composta principalmente por judeus, mas que teve um acréscimo grandioso por pessoas que se converteram, largando o paganismo e a idolatria. Por isso que Paulo, na sua carta, ele vai dizer que muitos, abandonando os seus ídolos e livros de artes mágicas, se ajuntaram àqueles que creram.
E é impressionante como essa mistura, judeu e gentios, que formavam aquela igreja de Tessalônica, veio ser essa grande igreja modelo, referencial, luzeiro, para se viver como comunidade cristã. Uma vida de fé, de amor, de relevância, de operosidade, vivendo assim o modelo proposto por Jesus. Eu diria que o xodó de Paulo era a igreja de Tessalônica, junto com a igreja de Éfeso. Paulo também teve um período muito importante na igreja de Éfeso, e foi uma igreja a que ele ficou mais tempo, a igreja de Éfeso. E Tessalônica representa essa igreja modelo, essa igreja que não deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Mas ele chega aqui no final da sua carta, nesse versículo que a gente leu, ele apresenta 3 categorias ou 3 classificações de pessoas, de membros de igrejas, de pessoas que frequentam a igreja. Eu falei 3? 4. 3 estão à vista, a 4ª está debaixo da ponta do iceberg. Paulo vai dizer que comumente nas igrejas, nós vamos nos deparar, se você puder olhar o versículo 14 comigo, nós vamos nos deparar com pessoas ociosas, que estão presentes, eventualmente nos cultos, nas reuniões, mas que você não pode contar muito com elas, ou porque elas não se dispõem, ou porque elas não são exigidas. E elas se acomodam, porque é a posição mais fácil de estar, é de ficar naquela posição, para que ninguém descubra que ela está ali. Então a gente pode estar nessa condição de ociosidade, porque é cômodo ficar só recebendo, ou porque ainda ninguém nos descobriu. E é interessante quando nós descobrimos uma joia, uma peça rara, daqueles que estavam quietinhos e que foram solicitados a fazer alguma coisa na obra de Deus, e eles começam a despontar, e você fica a pensar, poxa, por que eu não acionei essa pessoa antes? Então esse é o primeiro grupo, ou a primeira classificação que o Paulo faz, que existe na igreja de Tessalônica, e existe em qualquer igreja. As pessoas ociosas, que ainda não estão trabalhando, que ainda não estão envolvidos. A segunda categoria que Paulo apresenta aqui é a categoria dos desanimados, dos cansados, dos feridos, daqueles que não encontram mais ânimo para voltar à carreira da fé, porque alguma decepção, alguma frustração trouxe um dano emocional, também um dano espiritual, ao ponto dele estar sem forças emocionais e espirituais para fazer alguma coisa. E provavelmente esses desanimados já foram pessoas muito ativas, muito operantes, e por algum motivo estacionaram o seu carro à beira da estrada e agora contemplam os carros passar. Estão sentados à beira de um caminho, estão ali paralisados, ou quase paralisados, e fazendo algumas coisas sem alma, porque estão desanimados, estão esgotados. Não é que necessariamente o desanimado ficou na ociosidade. O desanimado está fazendo sem qualidade, sem coração, o que antes ele fazia, com toda emoção, com toda dedicação. Então note, nós já estamos aí descobrindo uma segunda categoria, diferente do ocioso. O ocioso não necessariamente ele tem um dano emocional, um dano espiritual. Não necessariamente. Mas o desanimado sim. E às vezes o desanimado vai lá e faz. Não faz com o potencial e com a força que poderia fazer. Precisa curar as feridas do coração.
precisa parar um pouco para cuidar de si. Não lamber feridas, mas cuidar de si. Porque tem muita gente que fica lambendo feridas. E se vitimizando. Ou procurando culpados para o drama na qual ela se encontra hoje. E nunca vai sair, porque enquanto você ficar com a sua panela de ácidos do seu coração, sobretudo acusando e atingindo outras pessoas, a sua situação de desanimado pode até se agravar mais. E desanimado você vai ser conhecido como finado. Porque a coisa vai ficando cada dia mais feia, pior. Há um terceiro grupo que Paulo fala aqui, que é o grupo dos fracos. Está aqui no texto. Os fracos. É o que Paulo usa muito essa expressão no Novo Testamento. Lá no Romanos ele fala, é traduzido como débeis. É alguém que não conseguiu dar conta do recado e ele é fraco porque ele não tem estruturas que mantenham em pé. São pessoas que talvez assumiram uma posição, uma atribuição, uma responsabilidade, e um dado momento ela descobriu que não dava conta. E ela cai, desiste, e não dá continuidade ao que estava fazendo. São pessoas também que não conseguem relacionar e entender a importância de trabalhar para Deus com santificação, com pureza de vida, e elas divorciam isso. Elas querem trabalhar, mas querem viver uma vida dupla, uma vida de pecados escondidas, e uma certa hora cai, e elas caem porque não têm resistência espiritual e porque não estavam na busca de um processo de santificação. São fracas. E nós podemos cair a qualquer momento e devemos, melhor dizendo, nos fortalecer. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, fortalece-te na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É só Deus que nos dá as condições de resistir e de continuar na caminhada fazendo e não caindo. Daí Paulo dizer, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Procure se fortalecer em Deus. Então nós somos apresentados a uma terceira categoria, os fracos. E onde é que está a quarta? Está subentendido. A quarta categoria são os fortalecidos. Eu não escolhi o termo fortes, porque pode criar no nosso coração a ideia de superioridade e que os outros são gentalha. Eu que sou o bambambam da história. Eu prefiro qualificar o quarto grupo de fortalecidos. E por que fortalecidos e não fortes? Filipenses 4 vai dizer o porquê. Tudo posso naquele que me fortalece. Nunca a força vem de nós. Nunca está em nós a condição de vencer e de continuarmos fortes. A nossa força vem de Deus. E ser fortalecido é saber que não existe em nós, inerentemente, uma força que nos faz suportar e continuar firmes andando, apesar das ondas, apesar das adversidades. A bênção é quando você descobre que você tudo pode, quando Ele te fortalece. Quando a força vem de Deus. Davi talvez foi o homem que mais entendeu e viveu isso. Basta ler os salmos de Davi.
Como Davi se mostrava frágil e consciente das suas fraquezas e limitações. Os grandes homens e mulheres de Deus na história não são os que são fortes, mas são aqueles que têm consciência das suas fraquezas e limitações e que são então erguidos por Deus, fortalecidos por Deus e de posse de um poder sobrenatural conseguem fazer alguma coisa porque foram fortalecidos. E é interessante que na igreja tem essas 4 categorias, ou essas 4 características presentes e latentes na vida de uma comunidade. E o grande problema nosso é que nós não sabemos lidar com essas diferenças. Aquele que se diz forte e não se vê como fortalecido, ele pode desenvolver as atitudes de 2 personagens bíblicos que Jesus conta, o outro Jesus se deparou com a situação. Nós podemos, ao nos achar fortes, assumir o papel de Marta. Vocês lembram qual foi o papel de Marta? De se queixar da sua irmã Maria, de dizer que estava ocupada demais porque ninguém ajudava e fazia. Ela começa a desgastar-se emocionalmente e espiritualmente, acusando, apontando quem não fazia e quem não estava junto dela. Mas o fortalecido, ele não vai fazer isso. Por isso que Marta é censurada por Jesus. Basta lá, ler em Lucas. Como Jesus diz assim: Martas, andas inquietas, ocupadas com muitas coisas. Pouco te bastaria. Maria escolheu, pois, a melhor parte. São as palavras de Jesus para Marta. E se a gente não tomar conta do meu coração, e eu tenho que tomar conta do meu coração, porque vez e outra, Marta quer tomar conta do meu coração. E certamente você também. Ou nós podemos lidar com a situação da história que Jesus contou em Lucas 18, de um fariseu e um publicano que sobe ao monte, ao templo com o propósito de orar, e chegando lá, o fariseu ora de si para si mesmo. É esta construção que Lucas faz a respeito desse homem. Ele ora de si para si mesmo. Eu chamo isso de oração bumerangue. É aquela que você faz e volta para você. Ela não vai aos céus, ela não chega a Deus. Porque na verdade o propósito não é esse, o propósito é de se vangloriar. Imagine, se você vive numa comunidade que você se depara com um ocioso, com um desanimado e com um fraco, e você é um cego de um olho só, e você vai se achar rei. E quando você se acha rei, você vai dizer: aí ninguém quer nada. E às vezes você tem razão, ninguém quer nada porque está todo mundo ocioso. Mas como lidar com quem quer nada, não é menosprezando, não é acusando, como fez o fariseu da história que Jesus conta em Lucas 18. Não é olhar para aquele que está lá desanimado, que não está ajudando mais, e dizer: está vendo? Era fogo de palha. Não é também olhar para aquele que está fraco e dizendo: sabia que não ia dar conta. Levanta, seu molenga. Porque quem se acha superior, quem se acha melhor do que os outros, vai destacar o que ele é e menosprezar o que o outro é. Porém, numa comunidade, qualquer comunidade cristã, você vai se deparar com o ocioso, com o desanimado, com o fraco e com o forte e o fortalecido. Até acrescentaria uma quinta, porque a gente encontra essas pessoas que se acham fortes, melhores do que os outros. E a pior queda não é quando alguém que é fraco e reconhece sua fraqueza e no momento cai. A pior queda é quando alguém que se achava inatingível, inatacável, irrepreensível, essa pessoa desaba. Primeiro, normalmente a gente não perdoa quem pisa na gente.
quem se achava melhor do que a gente. E pior, essa pessoa não se perdoa, porque ela se achava intocável. A poderosa chefona ou o poderoso chefão. Como é que isso pode acontecer comigo? Como se ela fosse isenta de encarar as suas vulnerabilidades e fragilidades. Bom, olhando para o que o texto diz, Paulo, além de classificar estas 4 categorias, eu falei de 5, mas vamos continuar com as 4. Vamos ficar com o positivo, que é o fortalecido. Paulo recomenda atitudes para com o ocioso, para com o desanimado e para com o fraco. E todas as recomendações que o apóstolo Paulo faz são recomendações que só alguém fortalecido pode fazer. Nunca um forte, ou que se acha forte, pode fazer. Paulo vai dizer: exortamos vocês, irmãos, aqui, advirtam os ociosos. A advertência, a admoestação, ela tem um conteúdo positivo e não negativo. Nós normalmente temos a ideia que exortar, advertir, a gente tem que chegar e logo para o confronto com palavras ríspidas, com palavras duras. É um desafio saber animar alguém com palavras de incentivo, desconstruindo pensamentos na mente daquele que é ocioso, da mente de quem é fraco, mostrar outro ângulo da história para quem já está desanimado. Saber advertir, exortar alguém é uma dádiva. É uma bênção quando alguém diz: olha, eu estou preocupado com você, você sumiu, não estou te vendo mais. Onde é que você está? É claro que pode acontecer a história de um pastor que um dia encontrou um membro da igreja que depois de 6 meses não o via, que quando encontrou, disse: meu irmão, onde é que você está? Ah, pastor, Deus falou comigo e eu abri uma igreja. Como é isso, meu irmão? Está lá, eu pedi: Deus, fala comigo. Eu abri a Bíblia, estava lá: meu filho Absalão. Aí eu fui lá, aluguei um salão, fiz um culto, uma igreja para mim, meu filho Absalão. Aí o pastor disse: meu irmão, o que é que você fez da sua vida? O que é que você está fazendo com a vida dos outros? Mas o que a igreja precisa entender é que Paulo não fala isso a pastores, a presbíteros. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Às vezes nós pensamos que é o pastor que tem que ligar, é só o pastor que tem que ir atrás. Você sentiu que alguém está triste, desanimado, que alguém está ocioso, que alguém está fraco, chega junto. Se importe com o outro, porque você pode correr um risco que é comum a muitos. O risco de vir à igreja e quando termina, ninguém te segura. Conversar com alguém, tomar um caldo, construir relacionamento, você não quer muito, porque você quer viver num anonimato. Eu sei que muitas pessoas querem construir uma vida espiritual assim, mas você não vai viver nunca uma plenitude de experiência espiritual dessa forma, porque Deus criou a igreja por isso. Paulo escreveu 13 cartas, dessas 13, 9 foram a igrejas. Porque a criação da igreja não é uma criação de homens, é uma criação de Jesus. Mateus 16, edificarei minha igreja. Sabe quem tem essa frase? Quem disse essas palavras? Jesus. Eu sei que viver e conviver não é fácil. Eu sei que viver e conviver não é fácil. Mas a gente só cresce na convivência. Na convivência com os irmãos. O Rick Warren chega a dizer, no seu livro Uma Vida com Propósito, que a expressão uns aos outros é uma expressão usada mais de 25 vezes no Novo Testamento. Mais de 25 vezes. Isso quer dizer
que a experiência espiritual é vivida na construção de relacionamentos. Nunca sem. Porque se você for ler 1 João, a carta de 1 João, você vai encontrar lá. Se dissermos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, somos mentirosos. A carta da 1 João desconstrói o mito de ser crente em casa. Desconstrói. Eu sou crente me relacionando. Jesus construiu a sua igreja para que aqueles que creiam possam ter um encontro entre pessoas que pensam em comum, que têm uma missão em comum e que precisam ser sustentados mutuamente. Isso é igreja. A igreja tem um propósito, não só de fazer a missão de anunciar o evangelho e de fazer discípulos, mas de nos sustentar mutuamente. Então, exortar, advertir, é chegar para o irmão. Não, pastor, isso é coisa do Senhor. E o pastor não dá conta. Aí alguém chega para mim, pastor, cadê fulano de tal? Aí eu fico pensando, por que ela não ligou? E algumas pessoas não vão mais perguntar para mim. E eu estou gostando disso. Liga na secretária, qual o nome do telefone de fulano de tal? E dá uma ligada para ela. Seja irmão. Eu já contei isso umas 30 vezes, mas eu vou contar mais uma vez. 2 irmãos, gêmeos. Um era mais de abrir mão das coisas, de agir em favor e o bem do outro irmão. O outro era mais egoísta, mais mesquinho. E os pais preocupados levaram para um profissional para ver se aquele que abria mão mais, que cedia quase sempre, pudesse ter uma orientação psicológica e pudesse então ocupar o seu espaço, o seu lugar ao sol. E ele então chama o mais atirado e pergunta, vem cá, e seu irmão, você gosta dele? Gosto. O que você faz melhor que seu irmão? Eu jogo bola melhor que meu irmão, eu jogo videogame melhor que meu irmão. Ele era o bam. Aí ele foi ouvir o segundo. Aí ele perguntou, e aí, futebol, quem joga melhor, você ou seu irmão? Eu disse, meu irmão. Videogame, quem joga melhor, você ou seu irmão? Meu irmão. O psicólogo olhou assim e perguntou, mas não tem nada que você é mais que seu irmão? Tem. Eu sou mais irmão que ele. Eu sou mais irmão do que ele. Tem uma frase, não sei se foi semana passada, que diz assim que a disposição de amar, quem resolve amar está pronto a sofredores. Que amado é sofredor também. Abrir mão, se doar e às vezes não ter a correspondência, desse jeito. O que é que eu faço com o ocioso? Com o irmão que está ali, fiscal da natureza, aquele irmão que só quer receber e não quer dar. Meu irmão, ajuda a gente. E a Valéria não está aqui porque está trabalhando. A Valéria é uma pessoa, ainda bem que ela não está aqui entre nós. E a melhor coisa é falar de alguém na ausência dela. Então, vamos aproveitar que a Valéria não está aqui. A Valéria, ela tem sido uma catalisadora de pessoas para trabalhar. Certamente você já foi sondado se não quer ajudar no departamento infantil. Ou se não quer colar algum cartaz no departamento infantil. Ou se não quer fazer um curso. Eu vibro muito com isso, porque ela tem essa capacidade de integrar. Tem outras pessoas com essa qualidade. E a gente precisa entender isso. Eu faço parte, eu preciso que outros também façam parte. Perceba, quando você não se sente parte, você não tem a liberdade de chamar alguém para vir. É só quando você se sente parte. Então você que está aqui, ou há pouco tempo, se sinta parte.
Todos estão me ouvindo aí atrás? Se sinta parte. E faça conexões. Pegue o telefone, o e-mail, o WhatsApp. Eu tenho milhares de grupos do WhatsApp. Tem dia que dá para endoidar e jogar o telefone fora. Só não jogo porque é um iPhone. Mas é isso. Que é que nós devemos fazer com os ociosos? Advertir, convencê-los. É bom. É bom você participar. Nós vamos ter o aniversário da igreja. Agora, 14h21. O que você vai fazer? Vou convidar pessoas. Eu sou parte daquela igreja. Ainda não sou membro, mas eu já sou parte daquela igreja. Eu vou trazer convidados. É isso que a gente faz. Desafiar, convencer o ocioso. E Paulo vai dizer, e só faz isso, melhor dizendo, quem é fortalecido, alguém que já é curado de algumas feridas, que é tratado por Deus, que se sente no dever e na função de poder ajudar outros e de integrar outros. A segunda atitude que nós devemos ter agora, não mais com os ociosos, mas com os desanimados, confortem. A palavra aqui é nouteteu no grego, que é a mesma palavra que alguns que estudam aconselhamento já ouviram muito. Aconselhamento noutético. É um aconselhamento que você, de alguma forma, confronta com fatos, porque uma pessoa desanimada, ela olha para baixo, ela olha para o umbigo, ela vai apenas lembrar daquilo que não deu certo, daquilo da pouca força que ela tem. De alguma forma ela está falando a verdade, porque ela está identificando algumas fraquezas dela. E o outro chega e diz, mas tem aquela luz brilhando ali. Tem algo em você que eu sei que está latente e vivo, e você não está vendo. E você vai descortinando sentidos. Você vai abrindo os olhos para que a pessoa veja que Deus ainda pode curá-la daquela ferida. Que Deus vai usar e pode usar mais do que já usou em outros tempos e em outros momentos. Que o desânimo por causa de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, de um comentário, de uma crítica, não pode te parar, meu irmão. Afinal de contas, a gente faz para a glória de Deus, e para agradar a Deus, para o bem dos homens, lembre-se, isso é algo que a gente tem que trabalhar também. Tem muita gente que diz assim, eu faço é para Deus, não estou nem aí para os homens. Espera aí, está errado. Eu faço para Deus, para abençoar os homens. Então eu não posso riscar as pessoas. Eu faço para elas. Existem algumas palavras para servir, né? As principais que a gente conhece é doulos no grego, que é servo. Mas você sabia que diáconos é servo também? E você sabia que laitorgos é servo? 3 palavras que falam a mesma coisa, só que em áreas e situações diferentes. Então você é servo até mesmo quando está num processo de culto e liturgia. Laitorgos, você está servindo a Deus, eu estou servindo a Deus e vocês ao mesmo tempo. É um trabalho duplo, com direção dupla, horizontal e vertical. Eu nunca sirvo a Deus e só a Deus, porque Deus tem um plano de servir humano, gente. O Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido. Jesus botou um avental e passou a servir pessoas. É essa atitude de servo que Jesus assumiu, que nós devemos assumir. E nós servimos a Deus servindo ao próximo. Esse é o lance. Caiu a ficha? Ou caiu o crédito? Porque não cai mais ficha ultimamente, caiu o crédito. Essa é a descoberta.
que nós precisamos fazer. Essa é a descoberta que nós precisamos fazer. E você que está desanimado, você que está quase desistindo, eu quero dizer uma coisa para você: nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Enxugue essas lágrimas, tome uma dose de esperança, levante-se e volte para a corrida da fé. Seu lugar não é lambendo feridas. Seu lugar é se recuperando das contusões dos seus próprios erros e de ações que fizeram com você. Eu conversava essa semana com a Marney e o André, e eles assombrados com o número crescente de pastores que estão abandonando o ministério, que não querem mais ser pastores. Porque é um trabalho árduo, difícil, que as pessoas criam expectativas demais em cima de um pastor, e às vezes o resultado, a gente vive numa época em que as pessoas não querem muito com Deus, elas querem muito receber, mas não querem doar-se muito. E tem muitos pastores que estão simplesmente largando, porque estão desanimados, porque estão feridos, desgostosos. Então a gente tentava diagnosticar o porquê disso. Talvez a gente vai construir fazer uma tese de mestrado para a gente descobrir por que ultimamente isso tem acontecido mais do que antigamente. É uma coisa a se pensar. E é interessante porque aqui está escrito antes no versículo 12: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Então, é importante a gente entender essa dinâmica de amparar, sustentar, motivar, para que as pessoas possam, mais uma vez, animar e trabalhar para o Senhor, porque, de fato, aquele que morreu por nós, temos agora a honra e o dever de viver para Ele, e fazendo com gosto, fazendo com alegria. Os que estão desanimados às vezes fazem, mas não fazem com prazer mais. Levante-se, meu irmão. Deixa de ficar nesse buraco, nessa caverna. O anjo veio falar com Elias: levanta, o caminho é longo, mas não acabou para você. Não acabou. Então vamos trabalhar. Por último, qual a atitude que um fortalecido deve ter com os fracos? A compaixão é um sentimento nobre. Jesus era rico desse sentimento da compaixão. A compaixão é a capacidade de, no coração, sentir a dor do outro. É o mesmo sentimento de misericórdia. Eu colocaria compaixão e misericórdia no mesmo sentido. E talvez a misericórdia em latim tem essa construção bela, né? Córdia, coração, e miséria, miséria no coração. É quando você consegue no seu coração sentir a miséria do outro, a situação na qual o outro se encontra. E quando você se depara com a desgraça e com o estágio avançado de desgraça na vida de alguém, aquilo não anima o seu coração. Aquilo não faz você inferiorizar. Pelo contrário, faz com que você se identifique com ele e queira ajudá-lo. Isso é compaixão, isso é misericórdia. É esse sentimento no coração do bom samaritano que para a sua viagem dá atenção a um desconhecido. Pior, samaritano. É como se você ajudasse um argentino.
É mais ou menos isso. Eu sei que é muito difícil, é um trabalho árduo. Mas você sentir o que a pessoa está sentindo. E poder ajudar porque você se identifica com a dor do outro. Às vezes grandes dramas, perdas, lutas que a gente passa, doenças que a gente tem, é para nos levar a identificar com semelhantes que passaram pelo que a gente passou. Quando um câncer bate na casa ou na família de alguém, essa família se torna solidária com alguém que tem câncer. Algumas associações são criadas por mães de filhos assassinados pelos PMs. É claro, excetuando alguns bons que nós temos aqui entre nós. A dor que ela sentiu faz com que ela sinta da outra que passou pelo mesmo drama, e ela vai lá e é capaz de confortar, e só ela pode dizer: eu sei o que você está passando. Só ela pode dizer isso. Então, queridos, é essa capacidade de ser amparo para o fraco, e não de ajudar a derrubar o resto que tem. Isaías, falando de Jesus na profecia, ele vai dizer: ele não esmaga a cana quebrada e não pisa na torcida que fumega. Ele não apaga a pequena chama, pelo contrário, ele chega e para voltar novamente a ter fogo, a vibrar. É claro que ajuda quando o fraco pede ajuda. Mas o fortalecido pode orar a Deus e pedir para que Deus dê entendimento de saber alguém que precisa de uma força, de uma mão, de uma ação solidária. Eu já estou terminando. Essas posições, esses grupos não são estáticos. Não são. Até o fortalecido pode um dia estar desanimado. Até alguém que está fraco pode sair da fraqueza e estar na ociosidade. A gente pode flutuar, transitar entre esses estados ou condições. O importante é entender que quem está melhor pode ajudar quem está pior. Se você olhar alguém que está com um farolzinho baixo, chega e seja irmão. Alguém está fraco? Pode ser que ele pecou, pode ser que ele fez a opção errada, pode ser, mas ele está fraco, está quebrado. Você vai bater nele agora? Lá no Nordeste era assim, você apanhava na rua, vai apanhar em casa também. É uma metodologia esquisita, não funciona muito bem, mas era assim que funcionava lá no Nordeste brasileiro, principalmente naquela região ali, subindo de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Era assim, aquele crescente. E o crente pode ser muito impiedoso com os fracos. Então nós vamos entender que somos fortalecidos, e fortalecidos não têm direito algum de pisar naquele que está ocioso, naquele que está desanimado e naquele que está enfraquecido. Porque Deus pode fazer destes fortalecidos. Não é um fim para quem está na ociosidade, não é o fim para quem está desanimado, não é o fim para quem está fraco. Então Deus hoje certamente quer agir na sua vida. E eu quero te convidar, você que se vê nessa condição de ocioso, sem fazer nada e podendo fazer algo para Deus. Você pode até dizer, mas eu não sei fazer. Isso não é o problema seu. O problema é dizer, eu estou ocioso, eu quero fazer.
Você que está desanimado, por N motivos. Está fraco, quem sabe já caído. Rapidinho, vem aqui, vamos orar, vamos pedir misericórdia a Deus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente.